Bom, primeiramente agradecer a presença de todos vocês nesse nosso seminário. E nós vamos então falar sobre implantes, né, realizados pelos seres extraterrestres, tanto de matéria física quanto de matéria astral. Tá? Então, nessas 3 aulas, nós vamos entender o que é um implante, para que serve o implante e como ele é executado e que tipo de pessoas recebem implantes. Não são todo mundo. Bom, então, primeiramente, vamos fazer essa discussão na ufologia, né? Então, hoje em dia existe muita coisa por aí, né? Gente que põe implante, tira implante, né? Vai lá que você está com implante do mal. O que foi? Oi? O que é o negócio? Desculpa. É que ela demora, ela atrasa. Então, o delay é um delay. Tá tudo bem aí agora, pessoal? Tá chegando direitinho aí? Às vezes tem um pequeno atraso, um pequeno delay, mas é problema de internet. Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, vamos discutir uma única coisa simples aqui. O que é um implante? Tá? Então, um implante, ele é uma tecnologia avançada, né? Muito avançada, que é colocada no ser humano. Com um objetivo específico, tá? Teve uma fase da minha vida que eu era a pessoa mais implantada do mundo. Eu devia ter uns 50 equipamentos pendurados em mim. Dava para contar. Hoje é bem menos. Tem, mas é bem menos. No começo, né, para os caras ajustar minhas frequências aqui, demorou. Bom, só que presta atenção. É uma tecnologia, isso é muito importante vocês entenderem. Bilhões de anos à frente de tudo o que conhecemos. Ou seja, então não existe nada aqui na Terra que possa ser comparado a essa tecnologia. Já começa por aí. Nós estamos lidando com raças bilhões de anos mais avançadas em ciência e tecnologia. Tá? Bom, é isso. As pessoas aqui na Terra costumam chamar de chips. Implantaram um chip de mim, né? O que é um chip? Né? Você está entendendo? A palavra chip, tá? A palavra chip, ela é precursora de uma coisa que vai acontecer. Procura aí, não vai procurar a palavra chip primeiro. A primeira coisa que você vai procurar, circuito integrado. Que é a primeira coisa, antes do chip. Circuito integrado que a gente chama de CI. Né? Procura na internet, né, a data que o cara inventou o circuito integrado. É muito engraçado que esse cara que inventou o circuito integrado, ele era um estagiário, um contratado na empresa novo, um engenheiro novo, né? Ele era estagiário porque ele era engenheiro. E
como ele era contratado novo, todo mundo saiu de férias, né? Teve uma férias nos dias lá, e ele não saiu, ficou lá na empresa trabalhando. Ele não tinha muito o que fazer lá, sentou no computador, vou fazer um negócio diferente que eu tenho na cabeça aqui. E o desgraçado inventou o circuito integrado. Tá? Essas coisas da Texas Instruments, da empresa Texas nos Estados Unidos. Né? Então são esses gênios aí, né? Então eu vou explicar para vocês o que é um CI, para vocês entenderem. Né? Não, CI não, CI é bem mais depois. O transistor é inventado depois. Né? É bem depois do transistor. Né? Entendeu? É o que vai dar essa invenção. É que deu a capacidade de miniaturização de tudo que era gigantesco. Por exemplo, o que antes cabia, um computador que cabia dentro dessa sala enorme aqui, hoje está na mão de vocês aí, no celular. Você está entendendo? Eu fiz Unicamp em 76, por exemplo, né? Eu entrei em 76 até 1980. E o computador que a gente usava, que tem menor capacidade que esse celular que vocês têm na mão aí, cabia numa sala gigantesca. Né? Para eu perfurava cartão, não existia personal computer naquela época. Certo? Então, eu lembro, né, que o meu primo, eu tinha um primo que já faleceu faz tempo, ele gostava muito de futebol, né, ele trabalhava na Varga, e na década de 60, né, ele comprou, né, que era o sonho de consumo de todo cidadão pobre, vamos assim dizer, né, um rádio, presta atenção, um rádio portátil da Mitsubishi. Deixa eu ver se eu consigo, né? Nem sei se eu vou escrever certo. Mitsubishi. Acho que é assim. Né? Aqui tem um U. Tá? Era um radinho desse tamanhozinho com capa de couro, 4 faixas de onda, né? Pegava até o Japão, e era, né? Tava escrito assim, All Transistors. É? Então, eram os primeiros rádios transistorizados da época. Né? Porque os rádios anteriores, aqueles radião de mesa gigantesco, com as puta válvula grande dentro, todo valvulado, né? O transistor, ele vem substituir a válvula. Então, as válvulas, por exemplo, né, eram componentes gigantescos, né? Eram tubos de vidro, tubos de vácuo, como uma lâmpada. E, de repente, o que uma válvula grande desse tamanho fazia? Um objetinho quadradinho, piquititiquinho assim, com 3 perninhas, fazia a mesma coisa. Tá ok? Então, a revolução tecnológica dos transistores foi algo assim inovador. Tá ok? Inovador. Então, tudo aquilo que era desse tamanho, eu reduzi para isso. Eu botava numa caixinha pequena o circuito que era desse tamanho, assim, entendeu? Perfeito? Então, um rádio, vamos assim dizer, um rádio, se a gente somar de peças, né? Um rádio simples, eu acho que se a gente contar, ele não tem mais que 50 peças. Sabe? Tá? Entre transistores, entre resistores, capacitores, indutores, tá? E no final dele é alto-falante, essa coisa toda. Então é um conjunto de peças, né? Eles têm, se somar vai dar 50 peças, somar o número de transistor que ele tem, inclusive de primeiro quando se fazia curso de eletrônica por correspondência, né? Tinha curso de eletrônica por correspondência, de rádio, técnico de rádio pela Universal, né? Quem já não fez curso pela Universal? Né? Então, chegava na hora que você recebia, né, pelo correio,
um kit para montar um rádio. Certo? Então o kit vinha todas as pecinhas, se somasse tudo, não dava mais que 50 peças. Certo? Então tinha uma placa, né? Primeiro você tem uma placa, que a gente chama placa de circuito impresso, é uma placa desse tamanho assim, né? E lá na placa você vai ver uma coisa, um monte de fio, de fileira assim de cobre, aqueles desenhinhos, parece minhoca, né? Uns desenhinhos de cobre que tem assim, que a gente chama placa de circuito impresso, que é uma coisa bem mais moderna. Já antigamente não tinha placa de circuito impresso, não. Na coisa das válvulas, a gente pegava uma base de ferro, os rádios era tudo, não tinha circuito impresso. E aí, elas têm todos furinhos assim, e nesses furinhos você vai injetando e soldando por baixo as peças, e o circuito, os fios que unem as peças é uma linha de cobre, né? Que tem nessa placa. E circuito impresso porque a gente fotografa mesmo, até com fotografia você faz a placa e constrói um circuito. E aqui você tem um monte né, de peças acopladas, tal, e no final sai um fiozinho e vai para o alto-falante, tá? E desse lado aqui sai um fiozinho e vai para a tomada. Certo? Para a sua tomadinha. E tudo acontece nessa placa aqui. Certo? Ok? Hoje é tudo acoplado numa placa de circuito impresso. Você, por exemplo, você vai pegar o computador, você puxa, não tem uma plaquinha, tudo está soldado em cima de uma plaquinha, então aquela é placa de circuito impresso. Antigamente, nos primeiros rádios, não tinha. Né? Os caras faziam um chassi, o cara fazia um chassi de metal assim, uma placa de aço, era uma placa de aço, tá? Um tripé assim, e aqui em cima os caras soldavam todas as peças por baixo, o resistor ficava, era uma meleca do cacete. Tá bom? Bom, então, isso aqui é o início, é o começo de uma coisa chamada circuito integrado. Porque os caras de uma placa dessa, grande, né, dependendo do tamanho do circuito, você tinha o tamanho da placa. Alright? Né, veja hoje, né, quando você vai comprar uma placa-mãe de computador. Qual que é o tamanho de uma placa-mãe de computador? É desse tamanho assim, ó, quadradona assim, ó. Tá? Lá tem um monte de pecinha, tal. Né? Você compra uma placa-mãe de computador, ela é uma placa de circuito impresso assim, a gente chama de motherboard, né? Placa-mãe, né? E lá você vai ter um monte de coisa. E tem um negócio aqui, um quadradão, né? Que esse é o famoso... Hã? Não, esse é o processador. Esse é o cérebro do computador. Né? É o chip... Esse é o chip do processador, que tá lá em Intel, tal, aí que dá o i5, i7, i8. Esse é o cérebro. E aqui você vai ver que tem um monte de perninha, né? Um monte de perninha, filamentinho assim, soldado assim, ó. Né? Em volta dele, né? Alright? E depois você pode procurar do lado que vai ter outros menorzinhos assim, compridinhos, tudo com perninhas assim, ó. É tudo assim, né? Raramente você vai ter um capacitor pendurado aqui, sabe? A maior parte dos circuitos estão aqui dentro, ok? Então esse cara da Texas Instruments, você achou a data aí? Em 58, esse cara estava lá, o engenheiro, tem o nome dele? Isso, Jack Kirby, esse aí mesmo. Então esse cara não tinha que fazer, sabe o que ele fez com isso aqui? Tá? Com essa placa toda aqui, que tem mais de 50 peças, por exemplo, o circuito todo de um rádio, né? Ou o circuito todo que ele queria fazer, ele falou assim, ele estava trabalhando numa coisa chamada superfície de silício, onde eles faziam um transistor na Texas também. Ele falou, será que eu não consigo colocar numa placa todos esses componentes numa única circuito impresso, circuito integrado, quer dizer. Então, ele pegou apenas 1 centímetro quadrado. Nesse centímetro quadrado, ele conseguiu colocar mais de 100 peças ali dentro. Tudo desse jeito, com o circuito tudo ligado já. Então, o que essa placa gigante fazia, esse negocinho aqui começou a fazer. Aí ele só botava um plastiquinho em cima, mas aqui era uma superfície de silício, onde o cara, primeiro ele fotografava, depois reduzia o circuito. Ele vai reduzindo o circuito e tentava fazer as peças, cada transistor, cada resistor e cada capacitor, né, e diodo, tudo, era feito na superfície do cristal. No começo era germânio, mas o germânio é muito caro, ele é muito raro. Depois os caras foram para o silício, porque silício é areia, tem tudo quanto é lugar, quanto é praia do mundo tem areia. Para se fazer, então, circuito impresso de silício, tá? Então, esse foi o primeiro circuito
integrado, tá? Numa única superfície de cristal, você constrói um circuito. Aí, com o passar do tempo, a precisão e a construção desses chips se tornaram imprescindível em toda a eletrônica. Tá? Em toda a eletrônica. E, principalmente o investimento foi nesse e nesse aqui, que eram os chamados chips. Chips são circuitos integrados de grande porte. Certo? O chip é o circuito integrado ultra mega sofisticado. Bom, eu quero que vocês entendam, quando eu pego, Juliana, traz para mim o cartãozinho de memória pequenininho para mim, né? Para a gente conversar o que nós estamos fazendo e o que os ETs podem fazer. Tá? O que os ETs podem fazer para vocês entenderem como é que ele pode fazer uma coisa aqui. Bom, então eu quero que vocês me acompanhem. Este aqui, olha, é um pequeno chip, hoje em dia, né, de memória. Ó, vocês estão vendo aqui que tem uma parte de metal aqui, ó. Esse aqui é onde vai fazer os contatos. Mas olha o tamanho dele em relação à minha mão. Na verdade, metade disso aqui é encapsulamento, o plástico. Porque aonde está a coisa mesmo é menos que meio centímetro quadrado aqui. Onde está a coisa lá dentro, tá entendendo? Hoje, os caras já fazem desse tamanho aqui de 2 tera. E até mais. 2 tera de capacidade. Então, o que tem a mais lá dentro? O que difere esse chip aqui que tem 8 GB de um chip que tem 2 tera? Cabe 2 tera de informação de dados. Tá? Então, é a quantidade de elementos que eu coloco na mesma área. Então, a evolução da tecnologia foi assim, eu tenho uma área aqui. Vamos supor que essa área é 1 centímetro quadrado. Tá? Com o passar do tempo, eu coloco 1000 peças aqui dentro. 1000 elementos. Entre diodo, o que dá para colocar em circuito impresso é somente esses elementos aqui. Ó. Eu só posso colocar resistor, capacitor, tá? Transistor e diodo. Só essas 4 peças, pode ser integrada num circuito eletrônico. Nunca eu consegui colocar uma 4ª peça aí que é importante em todo o circuito eletrônico, que é uma coisa chamada bobina. Para simplificar para vocês, tá? Uma bobina, que é um fio enrolado assim. Que na verdade esse elemento aqui em eletrônica se chama indutor. Tá? É por isso, por exemplo, um transformador de potência elétrica, né, que entra 110 e sai 5 volts para carregar seu celular. O seu celular é super fininho, mas essa bosta precisa de um indutor. E precisou do indutor, tem que botar fora do celular. A coisa tem que ser colocada fora do celular. Ô Ju, é aí, não é aqui comigo. Não mexe em nada aí. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. Está um ronco no sinal de áudio aqui. Não mexe aí. Aqui, ó. Né? Pronto, já solucionei o problema. É aquele problema de Osmar Contato. Tá funcionando, só não está saindo retorno aqui para nós. Mas lá tá bem, é só o retorno que estava roncando. Bom, então continuando. Então, esses circuitos, você não consegue reduzir, integrar ele à bobina. Então a antena do rádio não dá, a antena do celular não dá. E por isso que os transformadores, os carregadores do celular vêm à parte. Dentro daquele carregador tem a bobina. Por isso que ele é grande, o desgraçado é grande. Ele deveria fazer parte. Isso aí. Então é o transformador. Quando tem um transformador que tem uma bobina,
de campo, que precisa gerar um campo e o campo precisa de espaço. Por exemplo, alto-falante. É muito difícil reduzir o alto-falante. Certo? Por isso que os alto-falantes dos celulares aí é melhor botar o fone do que o alto-falante nele. É difícil porque ele precisa de bobina. O alto-falante tem que ter uma bobina. Ele tem que se movimentar, tem que ter espaço. E os caras que fazem um celular muito fininho, né? Super fino. Então. Bom. Esses processadores aqui, ele é um conjunto disso aqui. Tá? É um circuito. Esse circuito como que é, os caras não revelam, né? Porque isso é segredo de Estado. Isso é segredo industrial, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantas peças, quantos transistores de outra são colocados hoje num circuito integrado desse aqui? Cada vez que os caras aumentam i7, i8, i9, eles vão aumentando, eles vão colocando mais transistor na mesma área. Por isso que aumenta a velocidade. O computador fica melhor. Né? Por isso que antigamente as memórias eram uma merda e hoje ainda temos capacidade de memória porque eu estou aperfeiçoando o chip. O chip está ficando muito mais veloz porque tem muito mais peça aqui dentro. Você sabe quantas peças hoje se coloca dentro de um chip? Hã? Você sabe? É coisa de 100 milhões de peças. Imagine se você tivesse nessa época da placa aqui. Que tamanho ia ter essa placa? Se você não criasse circuito integrado, o seu computador ia ser maior que essa sala hoje em dia. Entendeu? E é claro, quanto mais você coloca de peça aqui, tudo esquenta. Tudo que entra eletricidade e exige processamento, esquenta. Né? Porque é corrente elétrica passando. Então os elementos esquentam. Por isso que tem que ter o cooler, resfriando, tudo lá. Então, a nossa eletrônica, a nossa capacidade de processamento de dados, memória, quanto mais eu consigo criar uma memória, né, para guardar dados, é feita com um circuito dessa ordem aí. E é engraçado que depois que você cria o transistor, faz a fotocélula, você faz isso aí que nem faz de baseada, sabe aquela coisa? Porque quantidade de material, não tem material nenhum nessa bosta aí, né? Um pedaço de terra, um pedacinho de plástico, você está gastando só tecnologia para fazer o negócio. E outra, as máquinas, no lugar onde se faz isso, você tem que entrar totalmente isolado, sabia? Pode ter um grão de poeira. Você entra para trabalhar nesse lugar, você entra com uma roupa toda de branco, toda fechadinha, com máscara na cara, parece que coronavírus. Na indústria mesmo. Tá tudo rebota no pé. Se cair um grãozinho de poeira, estraga o transistor. Então o ambiente tem que ter uma limpeza. E outra, tudo é aterrado. Tudo é aterrado. Porque qualquer faísquinha de eletricidade estática queima o transistor, queima o chip. Então todo o processo de produção ele é um processo extremamente delicado. Por isso que demorou muito para fazer. Por isso que eu falo assim, você pode pegar um notebook e dar para o índio, ele vai dar $1 milhão para fazer uma engenharia reversa. Porque quanto que ele vai ter a cabeça de saber que o chip tem que ter uma indústria toda dessa sofisticada para produzir o chip? Não é uma coisa tão simples de fazer. Tá? Ok? E isso são apenas 50 anos de tecnologia. 50 anos. Eu falo para vocês. E daqui 1000 anos do futuro? O que nós não estaremos fazendo? O que nós não estaremos fazendo? Na Netflix tem um seriado em inglês chamado Black Mirror, que ele é muito interessante. Ele é sempre de alta tecnologia, tem 5 temporadas. A última agora, eles fazem uma bonequinha com inteligência artificial. Certo? Ele é um robozinho, mas um robozinho que conversa com você, pergunta como você tá bem, papapá, menina. Se torna a maior companhia da menina. E a crítica sempre tem uma crítica social. Que esse robozinho, ele se torna super amigo e confidente de uma menina de 15 anos que não conversa com a irmã, não conversa com o pai. Você tá entendendo? A grande amiguinha dela é a bonequinha que conversa com ela. E ela pode contar tudo pra bonequinha, coisa que não pode falar com o pai, não pode falar com a irmã. Você está entendendo? Então isso é o futuro. O futuro é as pessoas se isolarem mais e encontrarem um tipo de companhia eletrônica, encontrar um tipo de inteligência artificial. Né? Por isso que eu falo para vocês.
os seus mentores, que você pensa que diálogo e fala, que adora, passa carinho em você, são uma inteligência artificial programada para cuidar de você. Né? Esse filme já dá uma ideia, né? Já dá uma ideia assim bem rastejante do que vai ser no futuro uma inteligência artificial. Né? Imagine eu ter um robô aqui, né? Cara perfeitamente humano, conversando, dialogando comigo como se fosse meu maior amigo. Né? Tem um outro seriado inglês que tem 2 temporadas, que eu esqueci o nome dele, mas é sobre androides. Sobre androides, né? Até o momento que o cientista cria os androides autossuficientes. Ele faz Wi-Fi, ele reprograma o cara. E o cara inventa um software sofisticado que transforma esses robôs em pessoas altamente sencientes, sentem tudo, tem uma independência da inteligência artificial, sabe? E é muito legal também. É outro filme assim futurista que, se andasse nessa jornada que nós estamos aqui, isso iria acontecer. Né? Bom, então, cada dia que passa, você quer ver? Nós estamos no chip i9 de processamento. Qual que é o i? Não. Veja o i9, quantas peças tem dentro dele. Tá? Que é o chip de processamento, que a gente chama de processador. O processador mais avançado hoje já vendeu no mercado aí, né? Para nós botar nos nossos computadores. Vocês já vão ter uma ideia de quantas peças tem que os caras conseguiram colocar dentro de um processador novo. Né? Para a gente ter uma ideia, depois, quem são os ETs dessa história? Tá? Quem são os ETs dessa jogada? Né? Conseguiram ver? Fala assim, né? Você faz a pergunta para o Google assim, quantas pessoas tem um processador de computador, um processador mais moderno, um i9? O cara vai falar em número de peças, em número de coisas. É porque o que os caras fazem? Eles dividem, isso aqui é divisão, os caras dividem o que tudo aqui dentro do circuito, separa, porque é como o circuito funciona. Núcleos de processamento, tem vários, tal. Que antigamente, quando você pegava o computador antigo, um desses chips aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram um desses chips e botaram os 10 daqueles antigos junto aqui. Cada um fazendo uma parte do processamento. Mas é uma coisa assim de milhões de peças, né, de transistores, de capacitor de diodo dentro de 1 centímetro quadrado de área. Né? Esse circuito foi diminuído e colocado ali. Certo? Se ele ficasse com as peças normais, do jeito que são, daria uma peça que tem o tamanho de um quarteirão quadrado. Pra você montar ela. E olha que não daria espaço ainda. Né? Porque qualquer transistor que você pega, ele é grandinho, tem uma cabecice, ele tem um tamanho, sabe? Transistor de potência, então ele é grandão assim, ó. Né? Muito bem. Então, nessa nossa primeira parte aqui, né? Ô Ju, vem cá, faz um favor para mim. Vem até aqui. Não, eu falo no seu orelha aqui fora. Eu tenho medo de aparecer na frente, essas meninas. Sei por quê, viu? Ou melhor. Ok? Isso aí. Bom, então vamos lá. Então, nós temos que pensar, né, que essa nossa tecnologia, ela tem um avanço de 50 anos. Antes de 50 anos, ninguém sabia o que era um chip. Tá? O transistor, então, muito menos. Né? Nós tínhamos... porque antigamente, não sei se vocês sabem, mas lá atrás, quando a gente inventou o primeiro aparelho de áudio, né? O que é um aparelho de áudio? Né? O aparelho de áudio, né? Espera aí. Era aquele gramofone, você lembra do gramofone?
O gramofone não tinha amplificação. Ele era natural. Então você tinha um disco. E vocês lembram que tinha o toca-disco aqui? Era aquela coisa do Thomas Alva Edison. E aqui tinha uma puta de uma corneta, não tinha? Aquela puta corneta gigante assim. Né? Lembra? Do gramofone? Então essa corneta aqui é que fazia o som sair. Amplificava o som. Aqui tinha um sistema de uma agulha com cristal piezoelétrico. O cristal ele ia batendo e esse cristal ia dando um ruído elétrico e eles transformavam isso aqui num som amplificado. Né? Mas eles não tinham amplificador aí, era tudo no raio natural. Né? Aí, os caras eles tinham que inventar, a primeira coisa de eletrônica, eles tinham que pegar um sinal elétrico. O sinal elétrico é assim, ó, ele é assim, ó. Isso aqui é um sinal elétrico de áudio. Eu preciso criar um circuito que a hora que esse coisa passar aqui, ao sair desse outro lado aqui, ele vai ser assim, ó. Essa onda vai ser ampliada, por exemplo, 1000 vezes. 1 milhão de vezes. Você está entendendo? Então, esse circuito aqui é um circuito amplificador de sinal. Ok? Vamos lá? Qual que é o I? É o I, o quê? O I9? Hã? Qual que é o chip aí de memória? O nome dele? I9, 7, só para a pessoa saber. 16 Core. Hã? Spark? Nossa Senhora. 73? Vamos ver, ela está constando a internet aqui. Quantos trilhões? 2,6 trilhões de transistores. Vocês têm noção? Né? Se a gente pegasse chip normal e fosse montar uma placa, que tamanho que ia ser esse computador? Isso hoje está cabendo no... Eu estou falando para vocês que... vocês sabem o que é 250K? De memória? Né? O que é 250K? Em relação ao que vocês estão brincando com o celular aí hoje. Hã? Quanto tem o seu o celular? O celular tem 128. O que tem? 128 o quê? Não, a memória do computador, do seu celular, 128 MB, 128 GB, o que é? Que cabe foto, você guarda bastante foto. Isso, 128 GB. O computador que foi para a Lua, na Apollo 11, tinha 250K. Que um terço, um milésimo. 250K, 250 mil. Vocês têm 128 milhões. Né? E não é milhão, é trilhões, porque é giga. No celular de vocês. E outra, eu não falei para vocês que eu pego 2 tera naquele chipzinho de merda, hoje em dia, no pendrive, hoje tem pendrive de 2 tera. E a memória do computador na NASA tinha 250K. Porque não dava para ir para a Lua mesmo, era uma desgraça, né? Os caras foram lá na marra. Inclusive, quando os astronautas estavam descendo na Lua, acendia umas luzes vermelhas e dava apitava. Pi, pi, um alarme. Puta, o cara ia lá correndo, alarme 256. O que é essa porra do alarme 256? O que estava funcionando? Aí depois, com o cara aqui de baixo, consultando. Não, você pode continuar, pode ser o computador que está sobrecarregado. É muita coisa para ele fazer ao mesmo tempo, ele não conseguia processar e ele dava alarme. Né? Tá. Então é uma coisa assim inimaginável hoje em dia. Né? E nós estamos apenas começando, né? Então, por isso que eu falei para vocês imaginem como é que vai estar a nossa capacidade de computador, dados, inteligência artificial, né? Vai chegar um dia
que eu vou pegar um objetinho desse tamanho assim, eu vou conseguir gravar todo o conhecimento humano aqui. Sabe? Vou pegar um cubo, né, e vou gravar todas as bibliotecas da humanidade, todos os vídeos e filmes que a humanidade já produziu, e guardar num chipzinho de nada. Não é verdade? Então, eu quero que vocês imaginem, né, como seria a nossa tecnologia 100 anos no futuro. Só 100 anos lá na frente. Se em 50 a gente está fazendo tudo o que vocês estão vendo aí. A velocidade da coisa. Vocês conseguem imaginar daqui 500 anos no futuro? Hã? Você vê que o nosso cérebro já não processa mais essa informação? E daqui 1000 anos? Hã? Como que estaríamos a nossa ciência, a tecnologia, né? Nossas máquinas? Será que a gente ia trabalhar nas mesmas coisas que trabalhamos hoje? E daqui 10.000 anos no futuro? Que é um salto evolutivo, desde que o homem chegou na Idade da Pedra aqui, até hoje. E dá para vocês imaginarem 100.000 anos no futuro? Vocês não conseguem mais. Bom, se vocês não conseguem mais, agora imaginem, vocês imaginarem 1 milhão de anos no futuro. O que estaríamos fazendo a humanidade nossa? Tudo bem? É? Tá. E vocês conseguem imaginar daqui 1 bilhão de anos no futuro? Não importa nem onde nós estejamos, mas onde estejamos, o que estaríamos fazendo em ciência, tecnologia? E daqui 5 bilhões de anos, vocês conseguiriam imaginar? Que tecnologia estaria operando esse tipo de ser? Hã? Então é esse tipo de ser que nos visita. Hoje. Esses aqui são os Greys. Cara, quando vocês falam, ele tem que implantar um chip em mim, depois nós vamos falar de chip do bem e chip do mal. Isso que é uma coisa mais interessante, é isso. Vocês estão entendendo? Eu pergunto para vocês, que raça que está 5 milhões, o que eles precisariam de nós? Nada. O que eles estão oferecendo? Nada. Oferecer Corinthians, torcer para o Corinthians, um jogo de futebol, o quê? Né? Oferecer mulher para eles fazer suruba, né? Vaquinha para fazer churrasco. Né? Então, é isso que vocês estão entendendo. Quando os ETs utilizarem uma tecnologia ou ciência, implantando coisas, colocando coisas, isso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês assistiram aquele filme Taken, o seriado Taken, do Spielberg? Vocês vão ver que num determinado momento lá, tem um abduzido, que os médicos lá detectam um chip no cérebro dele. Né? O chip tem o cara foi abduzido e tem uma tecnologia inteira na cabeça dele. O coronel fala, não, eu quero esse negócio. Eu preciso analisar esse negócio, né? essa tecnologia aí. Aí o médico fala, ó, o negócio é o seguinte, né? Tá numa área do cérebro que não tem como tirar. Se for mexer lá, o cara vai morrer. O coronel chega pro cara, não, pode matar o cara, eu quero o chip. Interessa o cara, me mata o cara e me dá o chip na mão. Tudo bem, agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Pega um cara de 1900, pega um cientista fudido lá de 1900, pode pegar até o Albert Einstein, né? Dá esse chip para ele hoje nosso aqui, para ele analisar. Ele não vai nem vai saber o que é aquela merda lá. Vocês estão entendendo? Porque a distância tecnológica é muito grande. Então,
Se você pegar esse chip na mão, ou qualquer peça produzida pela tecnologia extraterrestre, né? Você vai demorar 1 bilhão de anos só para entender o que é aquilo ali. Você está me entendendo? Vocês têm que entender que os caras não tinham nem a noção do que era um transistor. O transistor não tinha sido inventado. Como é que vai ter a noção de um chip com bilhões de transistores dentro? Ah? Então, é muito difícil para a distância tecnológica. Então, a mesma coisa. A primeira coisa, o primeiro conselho que um cientista como eu dou para vocês que entram em contato com eles, que conheço muito bem a tecnologia deles, é nunca queira entender a tecnologia deles. Tá? Nunca. Se eles descer um disco voador e largar aqui, todos os engenheiros da Terra juntos, unir todos os cientistas, vai demorar 1 milhão de anos só para tentar abrir a porta. Só para abrir a porta e entrar lá dentro. Tá? Entendeu? Não, eles não conseguem furar. O material que ele é construído ele é muito duro. Né? Então, só para entrar lá dentro vai demorar milhares de anos. Entendeu? Então, vocês não têm noção. A gente não tem por onde começar a estudar uma tecnologia muito avançada. Então não adianta nada cair o disco voador em rosa, o cara quer fazer engenharia reversa. Não vai fazer. Não vai fazer nunca engenharia reversa. Né? Porque as coisas que estão lá dentro é 1 bilhão de anos distante do que a gente vai produzir aqui. Não tem como, a gente tem por onde começar. Né? Então, quando nós vamos estudar a tecnologia que eles operam, as peças que eles implantam nas pessoas, né? Vocês vão imaginar uma tecnologia desse porte aqui. Tá? Vocês estão lidando com raças desse tipo. Eu estou falando para vocês que uma vez num diálogo que eu estava tendo com uma Greyzinha da raça Grey, ela confessou uma coisa para mim, né? Ela falou assim: quando esse planeta de vocês aqui estava esfriando significa um período geológico de 4 bilhões de anos atrás. Nós já voávamos aqui com nossas naves. Essa é a declaração dela. Com quem você acha que você está falando hoje? Sabe aquela conversa? Com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Essa coisa do ego humano, né? Você não tem noção, os caras são deuses para nós. Eles são os caras que construíram toda essa matéria biológica aqui, que o nosso espírito está usando. Só isso. Tá? Fazer uns ajustes aqui, os ajustes, botar uma peça, né? É só uma questão de cuidar da planta que o cara plantou, o cara produziu. Então, nós precisamos entender o ser humano que está aqui, ele é uma máquina muito avançada. O ser humano que está aqui, os organismos biológicos que estão aqui na Terra, eles são de uma engenharia, de um avanço sofisticadíssimo. Por exemplo, hoje nós queremos fazer robôs, né? Robô de aço, não é? Quando que a gente vai conseguir fazer um robô biológico? Né? Que se autossustenta, que se autopensa. Você está entendendo? Olha que coisa. Né? Quando que a gente vai sair de uma coisa mecânica e para produzir um organismo biológico, um androide biológico? Né? Você está me entendendo? Então, esse é o ponto da questão. Né? Vocês vão entender que um organismo biológico construído pela engenharia genética dos seres avançados é uma ciência bilhões de anos na frente de tudo que a gente pensa. Tá? Então, toda a vida que está aqui na Terra, dos insetos, animais, das plantas, não passam de uma engenharia avançada. Tá? Os planetas físicos, eles são organizados por inteligências avançadas e implantam todas essas formas de vida, às vezes como um projeto de pesquisa deles, como um projeto de introduzir consciência nesses organismos e fazer um trabalho de aprendizado também. Né? É muito interessante tudo isso. Tem perguntas? Ju, você vai fazer um favor para mim. Como eu desliguei o retorno, eu quero que você fale bem alto para mim. Não fala no microfone. Fala só um pouco mais longe do microfone e grita. Se o implante for físico, de matéria física, ele pode ser detectado.
Se for de matéria astral, jamais. Ô Ju, mas você aperta o seu microfone, hein, Ju? Espera aí uma coisa. Espera aí. Só um minuto. O que eu desliguei aqui não tem nada a ver com o que está indo para elas. Aperta aí. Levanta aqui, filha, pô. Pelo amor de Deus, hein? Essas minhas engenheiras de áudio aqui. Vai lá, Ju. Esses implantes são detectáveis por quem foi implantado? Bom, esses implantes não podem ser detectados se for de matéria astral. Mas se for de matéria física, sim. Existem muitos casos na casuística ufológica onde esses implantes materiais eles são realmente detectados. Faz uma tomografia computadorizada, às vezes até no raio-x aparece. Tá? Eles costumam muito implantar pelo nariz. Os ETs enfia pelo nariz coisas lá dentro de certas áreas da cabeça. Tá? Isso tem, a ufologia casuística tem registrado muito esses implantes na cabeça, que eles introduzem pelo nariz. E tem pelo ouvido, tem muitos lugares que eles conseguem implantar. Qual seria o perfil de um implantado? Louco, né? Qual seria o perfil de um implantado? O cara fica louco, né? Não, depende, sabe? Olha, 99% das pessoas não sabem que foram implantadas. Não sabem. Tem a mínima noção que foram implantadas. Tanto implante físico quanto implante astral. Não tem a mínima noção. Tá? Eles fazem a coisa de tal forma que você não sofra muitas alterações, muitas mudanças, então você nem percebe. Professor, qual a sua opinião sobre o Robert Lazar, aquele cientista que diz que desmontou uma nave espacial? É o Bob Lazar. É Bob, ou Robert, né? Em inglês Robert é Bob, né? Então, esse é uma das grandes farsas da ufologia. Né? Esses caras, bicho, eles escrevem livros, né? Dentro da teoria da conspiração, isso vende milhões. Nos Estados Unidos é uma mina de ouro, sabe? É uma mina de ouro você descobrir um nicho onde você pode escrever um livro, tá? E você fica milionário da noite pro dia. Se você for inteligente nos Estados Unidos, você fica milionário da noite pro dia. Aqui no Brasil, não. Você vender 1000 livros demora 20 anos. Lá nos Estados Unidos, 1 milhão de livros você vende numa semana. Tá? Você está entendendo? Só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, por exemplo, eu já escrevi livro para editoras, tal. O autor, ele geralmente fica com 5 a 10% do preço de capa de um livro que é produzido, que é vendido na loja. Um livro hoje que é vendido a R$50 numa loja, numa livraria, o autor fica com R$5. Só que esse autor só vai receber de 6 em 6 meses. Ok? E você nunca tem controle dessas vendas. A editora pode te dar 10 mil livros, fala que tirou 2 mil, eu apresento uma nota para você, vendi 500 livros só. É complicadíssimo, certo? E tem que ter de rolo nisso aí. Né? Mesma coisa de direitos autorais. Né? O cara imprime disco lá, o cara da gravadora. Os músicos sempre reclamaram, né? Os caras vendiam 1 milhão de cópias e ia lá, vendi 100 discos só. Tocava em todas as rádios o disco do cara ia lá acertar com a gravadora, só vendeu 1000 discos, só vendeu 5 mil discos. Os caras ficavam loucos, né? Os caras eram enrolados pra caramba. Então, veja bem, se eu vender 1000 livros em um ano, R$5.000. Certo, aqui no Brasil. Certo? 5 mil. Nos Estados Unidos, em uma semana você vende 1 milhão de cópias. Se você tiver 5 reais, você já ganhou 5 milhões de dólares. Só que lá é dólar, tá? Sabe o que é 5 milhões de dólares? Em um ano, você fatura 30, 50, 100 milhões de dólares, dependendo do livro. Ó, vem aquela mulher lá do Harry Potter, que escreveu aquele livro do Harry Potter. Porra, a mulher ganhou bilhões, tá mais milionário que todo mundo. Você está entendendo? Escrevendo. Então, quando você acha um nicho no mercado, então nos Estados Unidos, as coisas são assim. Então, se você inventar uma coisa e falar que é verdade, puta que pariu, você fica bilionário.
Então, não acreditem nessas coisas sem provas. Essas pessoas só têm papo furado. Provas elas não têm. Tá? Elas não têm. Tá? Esse Bob Lazar para quem não conhece, né, tem até muitas matérias dele no History Channel aí, tá? Teoricamente era um cara que trabalhou na Área 51, né? E teve em contato com discos voadores e trabalhava no departamento de fazer engenharia reversa, tentar desmontar e ver como é que funciona o disco voador para fazer um igual, né? Mas pode esquecer, eu não engulo isso, mas tem 1 milhão de anos, tá? Por causa disso que eu estou falando para vocês, vocês não vão desmontar nunca esse negócio. Vocês não vão nem conseguir abrir a porta para entrar lá dentro. Tá? Ai, ai. Para compreender a tecnologia dos ETs, só é possível pela expansão de nossa consciência? Ah, sim. Mas, em primeiro lugar, você não vai entender a tecnologia dos ETs. Esquece. Você não vai entender. Ok? Precisaria uma convivência com ele de bilhões de anos. Eu sou um cientista, a nossa mente não tem essa capacidade. Então, nós teríamos mesmo, como você falou, uma expansão da consciência, uma mudança do que nós somos, qual é a nossa relação com eles em termos de inteligência, para a gente poder acessar a ciência que eles operam. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Esse é o ponto-chave da questão. Eu estava discutindo, veja bem, ó. Eu estava assistindo o History Channel no início do passado, é muito engraçado que isso foi verdade. Os caras lá achavam, né, inclusive o presidente americano lá, o Ronald Reagan, o faroeste lá, sabia que o Ronald Reagan era ator de cinema, né? Ele ia fazer filme de faroeste na década de 50, 60. Né? Você não se lembra quando vocês assistiram o filme De Volta para o Futuro? O filme De Volta para o Futuro é muito engraçado, porque o garoto vai lá no passado, né? Lá tem o professor, o cientista, né? 1900, quando ele fala, né, que o presidente dos Estados Unidos é o Ronald Reagan. Como? Você não lembra? O ator, o filme de ele é cara caralho da risada, que vai ter um presidente que era um ator de cinema. Ele tira os maiores sacos no filme, vocês não lembram? Isso é no primeiro filme ainda. Quando o moleque fala que ele veio do futuro, né? Pro cara que tá velho lá, né? Pro professor, né? Ele fala, mas quem era o presidente? E quando ele fala que o presidente era o Ronald Reagan, o cara não desmaia. Não é possível. Ronald Reagan, não, o ator de cinema aqui. E outra, ele era um ator meio de classe B, sabe? Naquela época. Ai, ai. Vamos lá, Ju. Uma pessoa que sonha com ET, sem ter lido ou ter tido algum interesse sobre isso, significa que ela pode ser uma contatada? Então, nós podemos imaginar 2 tipos de contato. Um contato físico, que é um contato aqui, e um contato com o corpo astral, ou seja, um contato enquanto você dorme. Então, existem 2 tipos de contatos, tá? O contato físico, o contato aqui neste mundo real, nosso, que a gente chama de mundo real, e no nosso mundo, enquanto você dorme, a gente chama fora do corpo, em projeção astral. Então esse tipo de contato acontece. E às vezes muita gente volta apenas como uma vaga lembrança, como se fosse um sonho. E ele não consegue discernir se essa experiência foi um sonho ou um contato real. Né? Qual parte do corpo que é mais comum ocorrer os implantes? Na cabeça. Na cabeça. Porque a parte que mais... o resto só serve para carregar a cabeça, né? Tudo que está aqui só serve para levar a cabeça, não ela quer ir. Né? Mas a parte que pensa, que sente, está na cabeça, está na consciência. Né? Por exemplo, eu preciso continuar de falar aquela coisa do Ronald Reagan. Então, o que eu estava assistindo é o seguinte. Eles achavam que os extraterrestres podiam ser uma ameaça ao planeta Terra, e eles queriam criar uma coisa que o coisa criou hoje, o Trump criou esse dia, uma coisa chamada Força Espacial, certo? Para criar uma área para defender o espaço, uma força militarizada, uma área da Força Aérea. E ele disse que quando ele estava fez um bate-papo com o Gorbachev, estava, né, juntos lá, o Ronald Reagan sentou assim e falou para o Gorbachev, escuta aqui, se a gente fosse, né,
se eu fosse atacado, né, se o meu país fosse atacado por extraterrestres, você nos ajudaria? O Gorbachev falou, mas claro que nós ajudaríamos, não tenha dúvida. E aí o Gorbachev, que era e se nós fosse o presidente, não, mas claro que nós ajudaria também. Então, pela primeira vez, eles se uniriam para enfrentar um inimigo comum. Você tá entendendo? Que aqui só dá encrenca sempre, né? Em Rússia e americana. Né? Então, foi uma discussão, né? Na época, o presidente Ronald Reagan queria colocar uma coisa no espaço chamado Guerra nas Estrelas. É um projeto de colocar um sistema defensivo, né? Ao invés de colocar, por exemplo, a estação orbital espacial, colocar uma estação lá em cima com mísseis, né? Com mísseis nucleares até e mísseis interceptores, né? Na ideia de interceptar mísseis russos. Tá? Mas essa coisa de interceptar míssil não deu muito certo, não, né? Porque veja, a nossa tecnologia, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que esses caras se desistiram de criar mísseis interceptores e impedir que um ataque russo tenha sucesso? Ou vice-versa, que os americanos tenham sucesso. Então é melhor não fazer a guerra. Na década de 70 para 80, eles já começaram a fazer isso. Então, os americanos, a ideia era a seguinte, aqui é a Terra redonda, porque aqui está a Rússia e aqui está os Estados Unidos. Então, os mísseis intercontinentais lançados sairiam daqui, iriam para o espaço e atingiriam o alvo, certo? Então, os russos ou os americanos, tanto faz, fariam, enquanto esse míssil estivesse aqui, antes de chegar, lançava um interceptor, esse interceptor destruiria esse míssil, fazendo com que a ogiva ou caísse, ou caía para cá, não chegasse em território. Né? Tudo bem. Aí, tanto os russos quanto os americanos inventaram um míssil de ogiva múltipla. O que é um míssil de ogiva múltipla? Esse míssil aqui agora, quando ele chegava aqui no espaço, ele abria a sua cápsula e 10 bombas atômicas eram direcionadas para alvos diferentes. 10. Tá? Então cada míssil hoje leva 10 ogivas. E ogivas de megatons, tá? Ogivas tudo de bomba fodida mesmo. Então, agora eu já não tenho mais um, eu tenho 10 bombas para interceptar. Num único míssil. Certo? Aí, os americanos, sabe o que fizeram? Presta atenção. Presta atenção. Os russos também têm. Quando o míssil está aqui e o interceptor é lançado, 10 bombas são abertas, certo? Só que eles colocaram balões aqui dentro, infláveis. Mais de 100 balões inflam com as mesmas características da ogiva. O míssil interceptor não sabe qual que é a ogiva verdadeira e qual que é o balão. Isso se chama contramedidas. Você sabe o que é uma contramedida? Uma contramedida é assim. Os aviões também de caça têm, os aviões a jato moderno. Então o cara está lá naquele puta caça, um cara manda um míssil atrás do avião. Certo? Um míssil. Né? E o míssil geralmente ele é guiado por calor. Ele vai pegar o foguete do avião que é muito quente. Sabe aquela parte de trás que sai o jato? Aquela parte é muito quente. Então o míssil ele acerta o alvo porque ele vai atrás daquele calor. Ok? Então o que os caras fazem? Detectou no radar que o cara lançou um míssil, o míssil vem vindo atrás de você. Os caras lançam vários balõezinhos super quentes para desviar o míssil. Então o míssil vai bater no avião, ele vai atrás daquelas bolas lá quentes que ele lançou. Isso é chamado de contramedida. Certo? Para enganar o míssil inimigo. Ok? E foi exatamente o que os caras fizeram aqui, uma tecnologia. Então, eles desistiram, porque é de 100 para 1 a chance de você interceptar um míssil. Entendeu? Então não dá para interceptar. Então, vai passar a maioria. Não esquece, vai gastar dinheiro para quê? Você não vai interceptar. Né? Então, nós temos essa tecnologia, agora imagina você ter, né? Se você quiser fazer uma guerrinha com nós, fazer uma invasão aqui. Cara, qualquer cientista, qualquer militar, hoje, se você sentar e conversar com ele, falar assim, não, a gente não teria nenhuma chance. Fazer uma guerra com esses caras, nenhuma chance. Nem adianta pensar. Só o fato de eles atravessarem as distâncias interesses estar aqui, não adianta nem começar uma guerra. É melhor não irritar os caras.
Não irrita, não dá tiro nele, não faz nada, porque se eles resolver nos atacar, com a tecnologia que eles têm, ó, é isso que vocês precisam ter em consciência. Nós não estamos lidando com uma força militar equilibrada. Os caras estão bilhões de anos à nossa frente. Tá? E depois outra, né? Tem um detalhe muito importante que os americanos não sabem, nem os russos. Todos eles já estão mortos. Né? Como você vai lidar com gente morta? Não dá para você matar gente morta. Não estão vivos, claro que não. Isso é bobagem. Isso é tudo teoria de conspiração. Que os reptilianos estão aqui para invadir a Terra. Todos os reptilianos. Esquece, é tudo bobagem. Tá? Passa uma borracha nisso tudo e começa do zero. Estudar ufologia. Né? Quais são as principais funções desses implantes? Quais são as... Nós vamos falar disso amanhã. Tá? Para que serve um implante? Tá? Hoje nós estamos falando do que é um implante, entendeu? Né? Para a gente ter noção de o que esses caras estão trabalhando com a gente. Por exemplo, não é você entrar no hospital que o médico não sabe o que está fazendo. Você não sabe nem o que tem lá dentro. Né? Os caras sabem tudo de você. Ele tira o seu cérebro e outro cérebro se precisar. Né? Os caras sabem de tudo. Né? O cara que está fazendo exame médico em você, eu sei dessas coisas porque eu fui super implantado por um monte de coisas. Um monte de coisas. Né? Os médicos, videntes, quando me viam, ficavam doidos, não sabiam o que estavam vendo. Eles ficavam assustados quando me viam. Tanta coisa pendurada, estranha que tinha em mim. Tá? Na década de 80, 90. Até hoje. Um bom vidente, se ele olhar, ele me acha estranho. Fala, mas você nunca viu esse negócio antes? Ele sempre vai falar que nunca viu esse negócio antes. Porque geralmente os Greys colocam coisas estranhas em mim. Né? Chegava uma época que eu andava com um capacete, até o ombro aqui, tudo cheio de coisa tal. Né? Eu não era normal. Não era normal. Né? A apometria e hipnose como técnicas para remover implantes funciona? Claro que não. É uma bobagem. Uma bobagem só. É uma grande bobagem remover chip. Nem sabe o que é chip, remover coisa que ele não sabe. Né? Nem sabe. Esse pessoal da apometria estão delirando. Faz tempo que eu falo para eles que eles estão delirando. Todas as vezes, eles têm um trabalho até muito bonito, um trabalho de ajuda, de cura. Mas quando mexe com o ET e fala de chip, meu filho é 1 milhão de anos atrasado. Eu lembro de um grupo, preste bem atenção. Isso é verdade. Tem um hospital espiritual em Santa Catarina, gigante. Ele tem coisa assim de atender 500 pessoas, né? Eles têm mais de 50 macas num salão, para você ter uma ideia. E era um grupo de mais ou menos umas 70 pessoas, né? Uns 30 médiums que trabalhavam. E tem aquela história dos apometria, é chip do mal, chip do bem, sabe? Aí chegou uma época que esse pessoal, tá? Eu não vou citar nomes, que só vou falar em off, né? Tá. Ligaram para mim e falaram que eles fizeram uma reunião entre os médiuns, né? E um espírito orientou-os que eles deveriam vir aqui conversar comigo. Ok? Antes de continuar os trabalhos dele lá. Eles tinham que vir aqui me consultar. Se eu fecharia um fim de semana só para eles. Eles vieram com aquele ônibus duplo, sabe? 2 andares, umas 70 pessoas. Os coordenadores e os médios do grupo. Então vieram num fim de semana aqui em Limeira. E eles tinham o que eles queriam. Eles tinham até, queremos que você fale disso para nós. Porque os nossos mentores falaram que vai ser uma mudança de água depois que a gente voltar daqui. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. Os caras mudaram da água pro vinho. Da água pro vinho. Da água pro vinho. Tá entendendo? Nunca mais falaram em tirar chip, em pôr chip. Nunca mais falaram em ET do mal. Mudaram completamente a forma deles trabalharem lá para ajudar as pessoas. Continuam fazendo um trabalho maravilhoso. Mas sem falar bobagem, sem falar besteira, né? Entendeu? Então,
As pessoas não têm contato com ET, cara. As pessoas nem sabem, as pessoas nem eram videntes, as pessoas nem viam. Você imagina eu dando aula para esse grupo, meus amiguinhos verzinhos, tudo aqui. Eu cheguei e falei assim, quem é o vidente de vocês, do grupo de vocês? Levantou as 4 mãos. Falei, realmente vocês veem? O que vocês estão vendo aqui do meu lado agora? Mas vocês não estão vendo o quê? Que tipo de médium é você? Como é que vocês dirigem o trabalho lá? Como é que os seres contatam vocês? Como é que eles orientam vocês? Tudo intuitivo? Aí à noite nós fazemos a nossa vigília, né? Nossa meditação. Puta, todo mundo concentrado, mais ainda. Cheio de gente, ET. Alguém está vendo alguma coisa? Na verdade, médiuns, meia boca. Tá? Para fazer um trabalho desse porte, tem que ser um médium de verdade, tem que ser um de volta, tem que ser uma pessoa que vê mesmo, uma pessoa que interage mesmo, dialoga com os ETs. Ninguém, cara. Falei, como é que você sabe que o cara tem um chip implantado? Como é que você sabe então que o cara tem um chip implantado? Agora você é do bem, do mal, pior ainda. Vocês não sabem o que é chip. Aí eu expliquei para ele tudo que é um chip, tudo que isso aqui e tal. Vocês estão trabalhando com tecnologia, nem os espíritos do astral sabem o que os ETs estão fazendo. Pra você ter uma ideia. A maior parte de espírito que esses médios contatam não sabe nem quem são os ETs, tá? Já estou falando isso para vocês. Se você chegar às vezes num terreiro e tal, dependendo do espírito que você está conversando, eles vão morrer de medo dos ET. Falam, não mexo com esses espíritos, não, esses caras são... Vão falar besteira do ET. Porque eles morrem de medo dos ET, porque os caras nem ligam para ele. Quanto lugar eu já não fui com os espíritos que estavam incorporados no meio e falavam besteira dos ETs? Né? Você acha que eu caía? Claro que não. Né? O Valdo Vieira falava assim, né? Guias cegos. Médios bons, porém seus guias são cegos. Entenderam? Os espíritos que eles contatam não são espíritos de luz. Não são seres avançados. Né? Por isso que eles pedem cigarro, pedem charuto, pedem pinga para tomar. Fala, pô, vai catar coquinha na descida, cara. Nem eu bebo, você vai beber agora, talvez de mim. Tem pergunta, Juliana? Então manda ver aí. Que sintomas a pessoa que sofreu um implante apresenta se ele é na matéria astral? Então, é difícil dizer as reações que uma pessoa tem a um implante, tá? Nós vamos conversar sobre isso ainda amanhã. Amanhã nós vamos tentar entender bem. Porque como os ETs são tão avançados, aqui quando você toma um maldito remédio, qualquer merda de remédio que você toma aqui, ele tem 1 milhão de efeito colateral. Essa bosta. E cai pressão, e você fica mal, né? Você tá entendendo? Se fizer uma cirurgia, então você não levanta da cama, né? Você tá entendendo? Entendeu? Então os ETs, como eles são muito avançados, todas as coisas que eles colocam em você, vai ter praticamente quase nada de reação. Por a sua tecnologia ser muito avançada. Então quanto mais avançada é uma medicina, menos invasiva ela é. Certo? Ela passa a ser, né, aquele objeto, ele passa a ser um objeto mais natural dentro de você, para não ter reações alérgicas, para não ter... Então, é mínima a perturbação que você vai ter, ou a sensação que você vai ter, quando uma tecnologia avançada desse porte é introduzida em você. Tá? Por eles serem muito avançados. Tá? Eu vou contar uma história para vocês, né? Que eles começavam a implantar coisas em mim, né? Um dia eles chegaram, um dia eu estava deitado, sentado cruzado as pernas, né, esperando eles chegarem, que a gente tinha marcado o encontro, né, no meu quarto à noite. Eles chegaram em 3, um com uma malinha pequenininha, né? Eles colocaram a malinha, já começaram a abrir um monte de instrumento e falou assim, deita que não vai doer nada. Eu falei, pronto, agora deu, né? Se for que nem dentista, tô ferrado. Porque todo dentista fala que não vai doer nada, né? Certo, me engana que eu gosto. Ele pega aquele motor, você já pula na cadeira. Né? Mas tá tudo certo, gente. Então, é isso. Amanhã a gente continua, tá bom? Esse assunto é fantástico, esse assunto é maravilhoso e é uma parte avançada da ufologia que nós não poderíamos deixar de estar discutindo isso com vocês. Ok? Então, namastê, até amanhã, pessoal.